Acompanhe os programas de nosso acervo que são disponibilizados diariamente na internet e transforme seu lar no lar do Progredir Infinito. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, youtube.com/Seitonoi Brasil. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/SNI Brasil e acesse sni.org.br. Programa Seitonoi na TV a qualquer hora e em qualquer lugar, levando até você o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Olá, pessoal! Olha só, realmente me disseram que este auditório é o auditório mais alegre do Brasil, mais simpático do Brasil, e de fato é, não é? A alegria estampada aí no rosto, realmente dignos de filhos de Deus que são. Parabéns a cada um de vocês, bem-vindos também você que está em casa acompanhando a mais um programa Seitonoi, um modo feliz de viver. De imediato, vamos convidar o nosso palestrante de hoje que vai falar sobre como alcançar a cura de doenças. Vem cá, preletor Heitor Miyazaki! Tudo bem, professor? Tudo bem. Tudo bom? Seja bem-vindo, receba o carinho aí das pessoas que estão acompanhando o nosso programa. Professor, quem está de cama lá em casa, né, que aqui não daria para estar de cama, então é lá em casa, ou sofre de uma doença assim crônica, pode ir se preparando para voltar a curtir uma vida totalmente saudável após a palestra? Pode, desde que ela ponha em prática o que nós formos falar. Então, daqui a pouquinho, ela fica ligada para que possa acompanhar a palestra de hoje. Exatamente. Então, tá bom? Fique ali à vontade, professor, no cantinho especial para ele. O nosso programa não para por aí, não. Hoje você também vai conhecer o caso da Kelly Del Pozo, que está aqui conosco hoje no nosso auditório. Linda, maravilhosa. Obrigada, viu, por estar aqui com a gente. E ela vai nos contar de que maneira ela conseguiu transcender muitos bloqueios que ela tinha antes de conhecer a Seitonoi. Sem dúvida, o programa de hoje é de interesse geral. Quero agradecer de coração a presença deste auditório alegre e festivo que está aqui. Obrigado. Muito obrigada à caravana que veio do Jabaquara. Cadê o pessoal do Jabaquara? Que legal. E também a todos que se inscreveram para estar aqui hoje, né? Agora fique ligado na nossa dica quentíssima. Voltamos em 30 segundos, daqui a pouquinho. Desperte a natureza divina existente dentro de você e renove a fé em viver uma vida alegre e saudável com a coleção A Verdade, composta por 10 volumes, além de um volume suplementar. A coleção A Verdade traz o ensinamento básico da Seitonoi de forma didática e de fácil entendimento, com volumes que introduzem a teoria e a prática, como por exemplo a meditação Shinsokan. Adquira a coleção A Verdade ligando para 0800 770 2600 ou para 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Acesse www.sni.org.br/livraria virtual. Consulte as condições de parcelamento e como obter uma linda caixa exclusiva. Tenha sempre em mãos explicações sobre vida cotidiana, despertar espiritual, relação entre ciência e religião, além de um volume dedicado inteiramente às mulheres e outro aos jovens. Adquira a coleção A Verdade e receba em sua casa mensagens que lhe trarão vitalidade e paz espiritual. Desenvolva sua capacidade infinita com a coleção A Verdade. Estamos de volta com o programa que espalha muita luz pelo Brasil afora. Agora, nós já recebemos aqui uma pessoa que, ao aplicar a Seitonoi, transformou a vida dela para melhor. A Kelly está aqui com a gente, que a gente apresentou ainda agora. Tudo bem, Kelly? Tudo jóia. Que bom, obrigada. Viu, linda? Vontade. Kelly, a gente está ansioso, assim, né, para saber como que era a sua vida antes de você conhecer a Seitonoi. Quem era a Kelly antes de conhecer a filosofia? Bom, a Kelly, antes de conhecer a filosofia, era um poço de timidez. Então eu tinha assim muita vergonha mesmo em cumprimentar as pessoas. Sério? Em conversar com as pessoas. E com os meus pais dentro de casa, eu tinha certeza que eles sabiam do meu amor.
por eles. Então eu não expressava, né? Então eu não falava, tinha um pouco de dificuldade de dizer eu te amo apenas em cartões de aniversário e Natal. Por escrito era mais fácil, né? Então, era assim a Kelly antes de conhecer a Seitonoye. Bem tímida. Bem tímida. E não conseguia expressar o amor. Não. E quando você conheceu a Seitonoye como? Eu devo a toda a alegria que eu sinto hoje em participar da Seitonoye à minha mãe. Que ela, desde quando eu tinha 6 anos, ela conheceu a Seitonoye e começou a praticar dentro de casa. Mas nunca impôs que eu participasse ou ao menos me convidasse, né? Eu achava que a Seitonoye era uma doutrina para senhoras. Sério? E eu ia junto com ela, às vezes nas reuniões de Pomba Branca. Tanto é que minha meta maior era aprender o canto evocativo de Deus, a recitar, e o canto da grande harmonia. E eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Então você começou numa atividade direcionada para senhoras. Isso. É que aqui na Seitonoye, para quem está acompanhando até de repente pela primeira vez, nós temos atividades direcionadas para cada tipo de público. Senhores, senhoras, empresários, jovens, juvenis, crianças, tem para todo mundo, né? Exatamente. Que legal. E quando eu completei 11 anos, eu senti dentro de mim uma vontade de participar de alguma doutrina ou alguma religião. Na verdade, eu sou filha única e eu sentia dentro de mim um desejo enorme de ser útil, né, de fazer o bem para o próximo. Então, onde tinha eventos assim de caridade ou que eu pudesse ajudar, lá estava eu. E quando eu conheci a Seitonoye, indo através das reuniões da Pomba Branca, eu me assim, identifiquei com a doutrina, mas achava que não tinha para jovens. E no colegial, eu conheci uma amiga, né? Eu divulgava revistas na sala de aula e então eu participava, entre aspas, assim, da Associação dos Jovens, né? Então eu divulgava as revistas em sala de aula e uma amiga minha me assim, apresentou a outra amiga que já participava. E assim, sem perceber, você foi perdendo a timidez. Exatamente, né? Eu conheci outras doutrinas, mas assim, acabei não me identificando, mas eu entrei direto no departamento juvenil, né? Então comecei a ajudar essa minha amiga de escola a fazer reuniões para os juvenis na faixa etária de 11 a 14 anos. E a primeira vez que eu fui para Ibiúna, foi na academia da Seitonoye, eu tinha 16 anos. Então, eu coloco assim, que eu entrei realmente na Seitonoye, né, comecei a participar aos 16 anos, que foi quando eu conheci realmente a Associação dos Jovens, comecei a colocar em prática tudo o que me ensinava, né, e venci totalmente a timidez. Realmente consegui expressar melhor o meu amor, fui dizer ao meu pai que eu o amava aos 17 anos. Olha. E quando eu disse, ele se emocionou, chorou, e aí então eu fui perceber como era importante eu expressar o amor dentro da minha casa. Com certeza. Né? Então, eu acabei realmente tendo essa felicidade dentro do meu lar, através da expressão do amor aos meus pais. Para quem está assistindo, acompanhando esse programa e tem, eventualmente, algumas situações a serem vencidas, seja ela harmonia familiar, financeiro, até mesmo problemas de timidez, como era a sua, qual o recadinho, qual a dica que você dá para essas pessoas? Participar de um seminário em uma das academias da Seitonoye, né, nas academias de treinamento espiritual. Participar de um seminário é assim, algo muito sublime, né? Transforma realmente a nossa vida e lá nós encontramos o segredo para concretizar todos aqueles desejos que nós temos dentro de nós. Eu descobri, em especial, né, quando nós nos conscientizamos de que somos filhos de Deus, capazes realmente de concretizar tudo em nosso lar e na nossa vida, nós conseguimos ultrapassar todas as barreiras, né? Com certeza. Então, dedicando amor ao próximo, na Seitonoye hoje eu agradeço por ser uma dirigente, né, por estar realmente tendo a oportunidade de transmitir o ensinamento a outros jovens, né, de certa forma, né, organizando. E serem felizes como você Exatamente, é hoje. Que com bom, certeza. Kelly. Parabéns. Agradeço então, você que está aí acompanhando o programa, visite uma sede da Seitonoye e assista uma reunião. Vai valer muito a pena, como valeu a pena para Kelly. Participe também, ela deu a dica da Academia da Seitonoye. Nós temos várias academias espalhadas pelo Brasil. Você pode receber informações através do telefone 0800 770 2600. 0800 770 2600. Obrigado, Kelly. Muito obrigada. Muito obrigada, viu, pelo teu carinho, pelo teu amor. Recebo o carinho aqui do nosso auditório. Muito obrigada. Nossa, Obrigada por essa oportunidade. Ótimo. E
escute e veja como está o clima e o ambiente aqui nos nossos estúdios do Modo Feliz de Viver. O nosso auditório é só alegria, ó. Tudo de bom está sempre ao nosso alcance. Inclusive, sim, a saúde está ao nosso alcance. E é sobre esse assunto a palestra de agora, com o nosso convidado maravilhoso, o professor Heitor Miyazaki. Muito obrigado pela sua participação. Fique à vontade. Muito obrigado a todos. É um assunto que todos necessitam aprender, e algumas pessoas que estão acamadas, você que está em casa, está no leito, está deitada, pensando na cama, somente na doença, na cama da doença e dormir. Vamos levantar, vocês vão entender melhor as causas das doenças, por que surgem, e por isso coloque em prática o que nós vamos falar, ok? Então a Seichoné pesquisa essa parte, explica sobre a doença, e ela mostra que a doença, na verdade, ela tem duas grandes origens. Uma delas é a origem vertical. Então, se você percebeu que esta caneta, ela tem vários gomos. Então, da origem vertical, são as doenças que surgem de influências de nossos antepassados. Uma delas. Então, antepassado que estiver sofrendo ainda no mundo espiritual, antepassado que morreu com determinada doença e, consequentemente, algum descendente desse antepassado continua com a mesma doença, o que nós temos que fazer? Transmitir a verdade para que ele possa se libertar desse sofrimento do mundo espiritual. Aquele corpo que morreu com problema cardíaco ou com algum câncer, alguma outra coisa, está no cemitério, mas aquele espírito continua em ilusão pensando que está doente no mundo espiritual. O que nós temos que fazer? Leia a Sutra Chuva de Néctar da Verdade para esse antepassado por alguns dias, especialmente para esse antepassado. Consequentemente, ele vai se curar no plano espiritual e essa pessoa vai deixar de continuar a doença vai desaparecer. E dentro da linha vertical também, existem pessoas que trazem certas coisas, certos karmas de vidas passadas dela mesma, de outra encarnação que ela teve, então ela traz nessa vida presente. Nesse exemplo, podemos citar o caso da uma menina que é citado no livro, Você Pode Curar-se a Si Mesmo. Ela sofreu de claustrofobia. Então, quando ela entrava no ônibus, ela queria ficar sempre na porta, não podia ficar no meio. Quando ela ia assistir a uma peça teatral, um cinema, ela queria ficar sempre na porta, porque ela queria sempre com o desejo de sair correndo se acontecesse alguma coisa. Ela foi levada para Edgar Cayce. Edgar Cayce viu que numa outra encarnação, ela estava dentro de uma caverna e desabou a caverna. E a porta da entrada, e ela ficou soterrada, e naquele desespero de querer sair, ela acabou morrendo nessa circunstância. Então, quando isso veio à tona, aquele problema de claustrofobia desapareceu. O mesmo aconteceu também com a pessoa que orientei, conversei lá em Juiz de Fora. Eu estava no elevador, estávamos indo para o 6º andar, porque a regional ficava no 6º andar. E duas irmãs tinham esse mesmo problema, foi quando eu mencionei que numa das vidas anteriores, elas deveriam provavelmente viver num país que tinha terremoto e ficaram soterradas vivas, naquele desespero de querer sair, acabaram morrendo sem serem socorridas. Então, quando eu disse isso, as duas ficaram curadas. No plano horizontal, a parte do espaço, exatamente ocorrem algumas outras influências que nós vamos verificar agora. Uma das coisas que acontece no plano horizontal, no nosso dia a dia, pessoas que ficam doentes, são aquelas pessoas que ainda não aprenderam a perdoar. O que está escrito na Sutra Sagrada no momento que nós abrimos? Reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Se fores vítima de algo, é sinal que você não está em harmonia com algumas pessoas. Por isso que acontecem esses tipos de problemas. Um exemplo que eu vou citar é um caso que estava na regional, lá em São Bernardo do Campo, numa associação, quando eu fui responsável pela área de São Bernardo do Campo. Aí uma senhora estava com o netinho do lado. E ela disse, professor, meu neto está com um problema, ele colocou o dedo no ventilador da Caixa Econômica e arrancou toda essa parte. E ele ficou em carne viva. E fazendo o enxerto, está dando problema de rejeição.
Então o médico disse que provavelmente vai ter que amputar o dedo ou amputar a mão diante dessa situação. Aí eu falei para ele, né? Eu perguntei para ele, você tem irmão, não tem? Ele disse, tem. Você gosta do seu irmão? Eu falei, não, seria bom que ele não tivesse nascido. Um menino de 5 anos fala isso. Seria bom que ele não tivesse nascido. E do lado dele está um menino de 3 anos mais ou menos de idade. Falou, você é irmão dele? Sou. Você gosta dele? Eu gosto. Mas o mais velho disse, mas eu não gosto. Eu não gosto. Não sei porque você nasceu, não devia ter nascido. Então eu falei, mas o seu irmão gosta de você. Conversar com uma pessoa adulta é mais fácil, mas conversar com uma criança de 5 anos é mais difícil. Você tem que falar no nível de quem está com 5 anos de idade. Mas como você é um filho de Deus maravilhoso, eu sei que você vai amar, você vai gostar do seu irmão daqui para frente. Afinal, ele faz companhia para você. Não, eu tenho meus amigos. Fala, não, mas seus amigos fazem companhia com você até às 6 horas da tarde e depois são com quem que você vai ficar? Né? Com o seu irmão. Então você pondo a mão na cabeça dele, passando a mão na cabeça dele e disse, você é um filho de Deus maravilhoso, harmonioso, então você vai amar seu irmão, tá bom? Ele ficou quieto. Na semana seguinte, numa quinta-feira, retornei a essa associação. Aí, na hora que eu adentrei o salão, veio essa senhora correndo, segurando a mão do menino, falou, professor, não, a mão dele, não vai ter que amputar, não vai amputar nem o dedo, nem a mão, nada. E mostrando o dedo, falou, já está cicatrizando, a rejeição acabou, e aquela pele do enxerto já estava na mesma cor da mão. Então, ocorreu a cura. Por quê? Aquele dedo, que o dedo representa irmão também, cunhados, estava para ser amputado, porque ele no inconsciente dele, ele na mente dele, ele estava rejeitando o irmão, mas quando ele aceitou o irmão, também aquele enxerto também passou a ser aceito, acabou o problema, ok? Então ocorre esses tipos de situações. Mais adiante, usarei o livro A Verdade da Vida, volume 24, coloquei aqui bem destacado, porque a letra está pequena. Esse livro tem umas histórias interessantes. Uma ocasião eu estava em Mogi das Cruzes fazendo seminário, aí uma senhora fez o relato. Eu ganhei esse livro no seminário do livro, mas como tinha um ou outro, eu dei o novo para minha mãe, que está no Nordeste, que vive no Nordeste, está há 8 anos que ela sofria uma doença e os médicos não conseguiam curá-la. Então, nesse livro, esta senhora que ganhou da filha esse livro, A Verdade da Vida, volume 24, ela começou a ler o livro, e levantou-se da cama e ficou curada. E transformou o livro num desodorante. Onde ela ia, ela carregava o livro para onde ela fosse. Né? Então, depois ela começou a dizer para todo mundo, eu me curei graças a esse livro, eu me curei graças a esse livro. Essa pessoa me empresta, fala, esse não, eu vou providenciar outro, mas esse não. Né? Então, aqui, diz na página 23, que a imaginação tanto vivifica como mata. A imaginação. A pessoa começa a imaginar coisas, tanto vivifica como mata. Só de a pessoa pensar que se curou, fecha-se a ferida que o bálsamo algum poderia curar. Essa frase é do Cartwright. Então, a própria pessoa imagina, começa a criar, até dependendo do que ela está imaginando, ela cria uma situação que pode até ficar com que ela fique doente. Por exemplo, aqui cito o caso de um pastor, que foi muito conhecido no passado, na década de 60, 70, o fato que aconteceu. Um pastor, ele começou a sentir dores no estômago e foi ao médico falando, ficou hospitalizado, internado, dizendo que engoliu a ponte, a dentadura, a parte engoliu, e que aquilo estava doendo, que estava corroendo, que estava machucando, mas o médico explicou, mas não pode passar no esôfago, explicou que não podia passar. Não, mas eu engoli, estava dor, começou a sentir aquelas cólicas, aquelas dores, talvez estava mordendo a barriga. Aí ele tentou explicar, e o médico tentou explicar, e ele falou, não, mas eu engoli, e dói, fazia aquelas dores, sentia aquelas dores. E nisso, naquele tempo não tinha internet, não tinha telefone celular, telefone era tudo na base da manivela. A esposa mandou um telegrama para ele lá para o hospital. E ele recebeu um telegrama da esposa. Achei sua dentadura, estava embaixo da cama. Aí ele ficou com vergonha, as dores sumiram, desapareceram as dores, ele saiu correndo de vergonha. Então, só de imaginar
ele criou uma doença, né? E aqui na página 25 diz o seguinte, né? O mais imperdoável dos nossos inimigos é aquele que nos pergunta gentilmente: hoje você está pálido, você está amarelo, o que aconteceu? A pessoa começa a ficar doente. Seus olhos estão vermelhos, não está bom, ele fica doente, né? Quem é facilmente sugestionável acaba adoecendo. Por isso que não faça isso. Se você for visitar um amigo doente, não fala assim: ah, eu tenho um amigo que morreu com esse problema. Ao contrário, né? Encoraje-o. Não, você está bem. É o poder da palavra, certo? E na página 29 diz o seguinte: fortaleça-se mentalmente, né? A mente de quem fica doente é um tanto fraca, subjetiva e negativa. E é muito sensível, altamente suscetível a sugestões, seja ela boa ou má. Tem gente que qualquer coisa ela fica sugestionada, ou pelo lado bom ou pelo lado negativo. Ela não tem aquele senso crítico de falar: não, isso não é verdade, isso não pode ser. Ela aceita tudo que fala. Em oposição, a mente das pessoas saudáveis é independente, positiva e criativa. Positiva e criativa. Não é verdade? Por exemplo, quando começam, algumas pessoas ficam com gripe, aquelas pessoas que têm a mente um tanto mais fraca, ela fala: ah, eu acho que vou pegar a gripe. Você tossiu na minha frente, você tossiu na minha frente. Ela fica com medo e acaba pegando a gripe mesmo. E tem gente que já não. Os casos das pessoas que têm a mente mais positivas, elas, diz aqui, a mente das pessoas saudáveis, em oposição à mente das pessoas saudáveis, é independente, é positiva e criativa. Tem maior resistência à sugestão, é mais resistente às sugestões. E repele os pensamentos relativos à doença. Repele. Há muitas pessoas que ficaram com AIDS com medo de ficar com AIDS. Tem muitas pessoas que ficaram com gripe com medo de ficarem gripadas. Por isso, tudo depende da forma dela pensar. Quase todas as pessoas devem ter experimentado uma melhora repentina do seu estado de saúde ao receber a visita de um amigo alegre e otimista que transmita esperança e coragem. Esperança e coragem. Então isso faz com que a pessoa tenha mais fé. E a fé da pessoa faz com que ela fique curada. Não é? Aqui nesse mesmo livro tem um caso interessante de um casal que foram assistir a uma peça teatral. Aí a moça começou a sentir vertigem. E o noivo dela, que estava do lado, era médico, e pôs a mão no bolso e falou o seguinte: olha, tem uma pastilha aqui, levante a língua, e colocou na boca da noiva e disse o seguinte: não tire essa pastilha debaixo da língua enquanto não terminar a peça teatral, enquanto não acabar. E ela colocou a pastilha debaixo da língua e sumiu, se curou da vertigem. E quando chegou em casa, ela foi tirar a pastilha. Era botão. Era um botão, né? Mas ela ficou sugestionada que era uma pastilha. Por isso depende do modo da pessoa ficar aceitando ou não. E o sugestionamento faz com que a pessoa crie uma doença ou ela fique doente também. Mas o que você tem que fazer em casa, você que está um pouco doente? Ao invés de ficar pensando no seu corpo carnal, pense na sua vida. Você é vida perfeita de Deus. Você é vida inadoecível, é vida imortal de Deus. Eu disse isso uma vez para um colega, ele se curou no mesmo instante. Mas se você ficar pensando: meu corpo é frágil, meu corpo é isso, meu corpo é aquilo, acaba ficando doente. Eu mesmo, quando tinha meus 10 anos de idade, uma vez eu comi um peixe e o peixe não estava bom e fiquei com problema do fígado. E fiquei pensando: meus irmãos nasceram com o fígado bom, eu não. Meus irmãos nasceram com isso melhor, eu não. Então eu sempre ficava doente. E meu pai me chamava de doenteiro. Eu falava: você é um doenteiro. Está sempre doente, é uma palavra que ele criou. Mas quando começa a ler o livro da Seichoné, você tira isso da mente. Né? Então, assim que hoje, de todos nós somos em 3, eu sou do meio, sempre aquele que aparenta ser mais jovem, aquele que aparenta ser mais forte, sou eu, né? Porque muda, né? Inclusive, até quando nós nos reunimos no Natal, o meu sobrinho,
até vou falando, ele está sempre assistindo a televisão, o Maurício, até ele fica questionando, tio, uma vez ele estava, o que o tio faz porque os cabelos não ficam brancos igual do meu pai, nem igual do tio, do outro tio? Aí ficaram assim, o que o tio faz? Fala, tem um negócio chamado Shinsokan, meditação Shinsokan da Seichonoye. Aí ele falou, tá vendo, pai? Tá vendo, pai? O tio pratica Seichonoye. Exatamente. Quanto mais você fica pensando, fica voltando, tem que envelhece porque fica voltado ao passado, fica só pensando na doença, só fica pensando, tô velho, tô velho. O professor Masaharu Taniguchi, quando tinha 82 anos, sabe como ele falava? Ele não falava, eu já tenho 82. Ele falava, eu ainda tenho 82. Tá? Depende do seu modo de pensar. E ande como jovem, pense como jovem, ria. Rir é bom, importante rir. Conviva com jovens, aprenda a conversar com jovens, tenha espírito jovem e assim você vai rejuvenescer. E não fique pensando todo doente, não. Eu sou vida perfeita de Deus, sou filho de Deus, assim, consequentemente, a sua saúde vai melhorar. Tá ok? Muito obrigado a todos. Muito obrigada, professor, pelas palavras maravilhosas, né? E agora, com a mente e o coração carregados dos ensinamentos aqui passados, vamos ao nosso momento de reflexão. Quando se agradece a todas as coisas, surge um ambiente favorável. Muito obrigado. Palavras de Luz, 2006. Quem aqui já participou de um seminário na academia? Olha! Eu também já participei, já até perdi a conta, porque é muito bom, não é, gente? O ensinamento da Seichonoye é vivo durante 2, 3, 5, 10 dias. Olha, temos a Academia de Ibiúna, em São Paulo, de Santa Tecla, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, de Santa Fé, em Mata de São João, na Bahia, e de Curitiba, na capital do Paraná. Ligue e se informe de como participar de eventos capazes de fazer sua vida dar um salto que você tanto espera que aconteça. E no próximo programa, você é o nosso convidado de honra para testemunhar a sua própria libertação de todos os sofrimentos. Acompanhe sempre a nossa programação. Muito obrigado pela sua companhia. Agradecemos também de coração ao nosso convidado de hoje, preletor Heitor Miyazaki, né, gente, que com certeza tirou muitas dúvidas com relação a uma questão que pega muito, não só pra gente, antes de conhecer a Seichonoye, hoje nós temos uma consciência melhor sobre essa questão, mas principalmente para as pessoas que estão em casa, passando por alguma dificuldade em relação à saúde, ele veio realmente nos libertar. Nossa gratidão também a este auditório magnífico. Obrigada. Eu confesso que eu tô assim emocionada e muito feliz, porque a gente sempre sonhou em ter a filosofia de vida Seichonoye, levando a felicidade, principalmente para você que nunca teve a oportunidade de conhecer. Muito obrigada a Deus por essa grande oportunidade. E a você que nos assistiu, um abraço assim, afetuoso, muito além das ondas de TV, porque é por você que trabalhamos com muito amor no programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Vamos agora nos colocar em posição de oração e sentir a presença de Deus em todos os setores da nossa vida. Oremos juntos e até o nosso próximo encontro. Oração para eliminar o medo. Sou filho de Deus e como Deus me orienta, sempre com sabedoria infinita, jamais acontecerá de eu fracassar. Deus é minha sabedoria, minha força e minha riqueza. Deus é provisão ilimitada. Muito obrigado.